Essa visita à fábrica de armas lá, Estacato, lá em Florence, no Texas, é muito simbólica. Por quê? Porque essa agência, a SBA, vou explicar para vocês o que é a SBA. A SBA é equivalente ao nosso Sebrae aqui no Brasil, certo? Essa agência, ela tem uma influência muito grande sobre as pequenas empresas. Ela é voltada, inclusive, para as pequenas empresas. E as pequenas empresas, elas comandam 80% da economia dos Estados Unidos. 80% da economia. E o que chama mais atenção nessa visita dessa senhora, a Kelly Loeffler, que é a administradora nomeada pelo Donald Trump? O que chama mais atenção são as declarações dela, que estão absolutamente dentro da política do Donald Trump. Está totalmente alinhada com a política do Donald Trump. Então, na minha forma de ver, ela tinha que estar, se fosse independente, se fosse isenta, contra as tarifas, porque as tarifas atingem diretamente os pequenos comerciantes. A gente está vendo isso. Tá? A gente está vendo. E como ela percebe que isso, e o Donald Trump percebe que isso é insustentável também, ele começa a abrir uma oportunidade de negócios para os pequenos empresários. Até aí tudo bem. O problema começa quando essa oportunidade de negócios está vinculada à indústria bélica americana. E daí eu vou explicar por quê. Na crise de 29, milhares de pequenas empresas quebraram. 30% de desemprego. O que salvou a economia americana foi a Segunda Guerra Mundial. Então isso está na memória do americano ainda. Por que não repetir a história? Eles percebem que a Bolsa de Valores vai quebrar, percebem isso, vai chegar no momento, vai quebrar a Bolsa de Valores. Vai desempregar muita gente e a saída deles é a guerra. A história se repete, senhores. A história se repete. Muda o armamento. Agora nós vamos ter uma guerra de drones, certo? Então nós temos uma evolução dos armamentos. Veja lá na guerra da Ucrânia o que está acontecendo. Os drones estavam sendo neutralizados por ondas de rádio. O que criaram? Fibras óticas de longo alcance, fibras óticas. Então o drone fica como uma pipa, uma raia. Como é que chama aí no estado de vocês, na cidade de vocês? Papagaio, pipa, raia. Então ele fica por um fio e o controlador lá no território. Então veja a evolução das coisas. Daqui a pouco vão ter que inventar um aparelho para cortar o fio, como aquelas guerras, né, que passavam o cerol, né? É isso? Como é que chama aí na sua terra? Para uma pipa cortar o fio da outra. Mas enfim, mudam-se as armas, mudam-se as estratégias, mas, de uma forma geral, a história se repete. Então o que acontece? O Donald Trump pegou e demitiu 2.700 pessoas da SBA, dessa agência americana que equivale ao nosso Sebrae. Muito bem. Cria problemas sérios em relação às importações da China, que já abre uma nova rodada. Nós vamos fazer um vídeo, ainda hoje, mais um vídeo na sequência, sobre os problemas, um retrocesso nas negociações com a China. Então a coisa começa a ir para um lado muito ruim, quer dizer, começa não, já estava, né, indo para um lado muito ruim, mas cria novas nuances. Então vamos lá repetindo. Demite 2.700 pessoas da SBA. Não sei se a maioria são democratas, mas deduzo que sim. Cria as tarifas em relação à China, atrapalhando muito o negócio das pequenas empresas. E nomeia uma senhora, a Kelly Loeffler, absolutamente alinhada com a política do Donald Trump.
Tanto é que ela diz que é lamentável e defende, lamentável o prejuízo para a indústria americana, e defende as tarifas do Donald Trump. Veja, eu sempre falo o seguinte: se tem alguém comprando e alguém vendendo, é porque está bom para os dois lados, certo? Eu faço a seguinte comparação. Eu vou chegar... Por que eu compro ali no mercado, aqui perto? Porque é bom para mim, é bom para o mercado. Então por que se meter? Por que o Estado vai se meter nessa relação? Se eu chegar lá pro mercado aqui e disser, olha, não vou mais comprar aqui a partir de hoje. Não vou com a tua cara. Você está sendo... O lucro está ficando com você. Eu estou deficitário nessa relação aqui. Aí o dono do mercado vai dizer para mim assim, tá, tudo bem, que bom. O senhor vive... Agora o senhor deve ter comprado uma chácara aqui em Campo Magro, aqui na região de Campo Largo, né? Eu digo, não. Eu estou morando numa kitnet. Aqui, no Batel, vamos supor, que é um bairro aqui chique. Né? No Alphaville, no Champagnat. Daí o dono do mercado vai dizer, boa sorte pro senhor. Quer dizer que o senhor vai colocar uma vaca para ter leite dentro do apartamento, vai plantar um milharal lá, né? Cana-de-açúcar, né? Boa sorte. Essa história é só para ilustrar, gente, que existem relações que você é deficitário, certo? Mas deficitário no sentido que é conveniente para você. Então, se o pequeno empresário, o pequeno produtor lá, o pequeno fabricante, o pequeno comerciante americano está comprando da China, é porque é bom para eles. E isso não muda de uma hora para outra. Sabe? Não dá para instalar fábricas de brinquedo, fábrica não sei o quê, fábrica não sei o quê. Transferir todas essas fábricas da China para os Estados Unidos leva uma década. Não é assim de uma hora para outra. Aí o que você faz? O que você faz para dar trabalho para esses que estão pressionando o governo, dizendo, olha, a situação está insustentável? O que você faz? Você pega, isso é a ideia do Donald Trump, você pega a indústria bélica, a grande indústria, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e terceiriza etapas da produção da indústria bélica para os pequenos produtores, pequenos comerciantes, pequenos fabricantes e assim por diante. Essa foi a estratégia. Os pequenos comerciantes lá nos Estados Unidos começaram a fazer uniformes, ajudar na montagem de equipamentos de guerra. Né? E agora o que vai acontecer? Vai precisar de muita gente na montagem dos drones. Essa é a intenção, porque o Donald Trump percebe que não tem outra saída. Ou os Estados Unidos, que é a nossa proposta, aceitam o declínio, abrem francamente a conversa, distribuem o sacrifício, principalmente para as classes mais abastadas, pela elite, e refaz os costumes e a cultura do país, ou então o caminho é a guerra. O nosso propósito aqui é levar luz onde há trevas, para que o povo estadunidense não caia nessa enrascada. Percebam, vocês que moram aí nos Estados Unidos, percebam para que caminho, para que lado o governo Trump está levando vocês. Percebam para que caminho. E o risco desse caminho. E qual é o grande risco desse caminho? A Terceira Guerra? Sim, a Terceira Guerra. Mas, mais especificamente, saibam que tem bilionário construindo bunker aí. Vocês sabem. O Zuckerberg é um deles. Porque tem informação de quê? Tem informação de quê? Esse programa espacial aí de defesa, esse domo de ouro que o Trump quer fazer, é inviável. Israel é desse tamanho, os Estados Unidos é enorme, é inviável a curto prazo e que tem míssil nuclear lá da China, da Rússia, que atinge território americano.
Então, o erro de cálculo é absurdo. É absurdo. Por isso que os bilionários estão construindo bunkers. Então, não acredite você, pequeno empresário que votou no Trump, pequeno negociante, pequeno fabricante que votou no Trump, não acredite você que esse caminho é um caminho de solução para a crise econômica. Não é. O caminho da solução para a crise econômica é o diálogo, é o amadurecimento do povo americano, que não pode continuar sendo o playboy da década de 70, tem que amadurecer, tem que aceitar a situação, tem que aceitar o mundo multipolar, tem que esquecer essa história, essa obsessão por ser o primeiro. Talvez tenha que cair para terceiro, quarto, quinto lugar em termos de PIB. Porque se não entender isso, se não entender esse mecanismo, o que está sendo armado, a chance é que vocês sejam convocados, pequenos negociantes, a fabricar drones, a montar drones, como forma de subsistência, como forma de emergência, quer dizer, comércio não tem mais. As pessoas estão sem dinheiro nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores quebrou e os preços dos produtos estão na estratosfera, porque as tarifas aumentaram muito. E está dando toda a pinta de que isso vai acontecer, porque já começou o problema de novo lá com a China. Embaixador chinês, porta-voz da embaixada chinesa em Washington ontem já falou que os Estados Unidos estão sendo agindo com discriminação, que estão impedindo a venda de chips e semicondutores e assim por diante, não estão vendendo para os Estados Unidos. Que apesar da negociação lá em Genebra, a coisa continua desse jeito. E daí os Estados Unidos acusando os chineses de que as tarifas não estão sendo colocadas em prática, quer dizer, não mudou nada. Eu volto a dizer, se você pega lá a entrevista agora, na saída do Musk, e dá uma olhadinha, o único que não dava risadinha era o Scott Bessent, do Tesouro Americano, porque ele sabe o tamanho da merda que vai acontecer. O cara tava nervoso, sorrisinho amarelo. Este sabe a merda que vai acontecer. Esse tá absolutamente apavorado. Veja lá e observe a cara dele. Tem um cara de barba do lado dele, não lembro quem que é, e ele ali, de óculos ali. São dois que estão em pé ali, do lado esquerdo do vídeo. Então, gente, todo esse composto aí, vamos lá repetir, manda 2.700 funcionários da SBA para a rua. Que eu já falei 500 vezes aqui que isso não se faz. Tá? Você não manda funcionário público para a rua, você aloca em cima de oportunidades de produção. Tem muita funcionário que não aguenta mais lidar com burocracia, que adoraria ir para a área produtiva, mas não para produzir drone para a guerra. Então, 2.700 a menos. E, no meio uma menina lá, a Kelly Loeffler, que está absolutamente alinhada ao discurso do Trump. Discípulo de guerra, sabe aquele discípulo de guerra? Mesmo estereótipo, republicana, tá? Tipo da pessoa que não tem solidariedade nenhuma, só está pensando na graninha que ela está ganhando ali como administradora da SBA. Tá? Você sufoca a pequena empresa acabando com o comércio através das tarifas. Volto a dizer, fabricar brinquedos, abrir fábricas, agora não tem como, não transferir toda a produção que é feita na China, que demorou décadas para ser constituída, em questão de meses, não dá. Não dá. Então eles armam um jogo de xadrez, tá? Preparando um caminho para essas pequenas empresas, para que elas produzam, ou sejam terceirizadas das grandes indústrias bélicas, para que tenham serviço. O alerta é o seguinte: guerra é indesejável em qualquer circunstância. Agora, guerra que vai perder
tem que ser evitada a qualquer custo. Em uma guerra com a Rússia e com a China, todos vão perder. Todos. Volto a dizer, não existe proteção para os mísseis intercontinentais da Rússia e da China. Não existe. Tá? Em questão, o tempo é mínimo para eles atravessarem o Pacífico ali e atingir a costa oeste dos Estados Unidos. Se não fosse assim, não volto a dizer, os bilionários não estariam construindo bunkers. Se não fosse assim, a Suíça não teria bunker para toda a população. Veja bem. Toda a população da Suíça tem acesso a bunker. Toda a população da Suíça. Por que será? Qual é o motivo? Por que o governo americano mantém um super bunker, um super em montanhas lá, onde eles podem colocar lá sei quantas mil pessoas, obviamente da elite americana, no caso de uma guerra nuclear. E ali eles passam anos. Porque as pedras da Geórgia, pesquise aí, que passaram um caminhão em cima das pedras da Geórgia, dizia lá que o mundo deve ter apenas 800 milhões, no máximo 800 milhões de habitantes. Destruíram as pedras, mas os registros no YouTube estão aí. Pedras da Geórgia. Aí esse raciocínio fecha com a questão de dane-se o combate ao clima, ao aquecimento global. Nós temos uma solução mais rápida. Qual é essa solução mais rápida? Uma guerra. Uma destruição em massa. Então não pense você pequeno, produtor pequeno, comerciante, pequeno empresário americano, que esta é uma solução igual a que foi para a Segunda Guerra Mundial, igual a que foi para a crise pós-quebra da Bolsa de Valores 29. Não é. Porque naquele momento, Estados Unidos venceu a guerra. Naquele momento, quem estava fazendo as besteiras era a Alemanha, se isolando do mundo. A Alemanha, Itália e Japão. Que depois foram bater na porta dos Estados Unidos para serem imigrantes. Vocês estão correndo o risco, seguindo essa política, de serem os imigrantes amanhã derrotados, que vão ter que bater na porta da China para serem imigrantes. Então vai aí o meu recado, vai aí o recado do canal. Não caiam nesta enrascada. Não caiam nessa enrascada. Eles estão armando para usar a população que está absolutamente perdida, desinformada, porque criaram um problema astronômico em termos de colapso econômico. É muito fácil, na hora do desespero financeiro, fazer besteira. Muito fácil. E essa política econômica do Donald Trump está levando você, estadunidense, a fazer a bobagem. Não tenho nada contra nem a favor. Tem muita gente no canal aqui que quer que mais é que se exploda mesmo. Aliás, estão torcendo para que o Donald Trump continue bastante tempo. Não tenho nada contra nem a favor de China, não tenho nada contra nem a favor de Rússia, não tenho nada contra nem a favor. Eu tenho contra a coisa errada. E me parece, não sei se você concorda, que uma terceira guerra mundial seja uma coisa errada.
me parece que seja uma coisa errada. Alguns comentaristas, alguns influencers, alguns youtubers falam que o mundo caminha para essa guerra inevitavelmente, que isso é inevitável. Pode até ser, mas não antes da gente se esforçar para mostrar que existe um caminho mais inteligente e menos doloroso. Então não pense você, estadunidense, que você vai sair vencedor por esse caminho. Não vai sair. Não vai sair vencedor por esse caminho. É muito melhor dar 3, 4 passos atrás. Porque dando esses 3, 4 passos atrás, nem terão que sofrer as consequências da quebra da Bolsa de Valores de 29. Já foram extremamente danosas. Não precisa chegar a esse ponto. Agora, se chegar a esse ponto, e é o que está acontecendo agora, mantidas as tendências atuais, vai ter nova quebra da Bolsa de Valores, a guerra vai servir como incentivo aos pequenos produtores, comerciantes e assim por diante, certo? Mas na sequência o que vai acontecer? Vão perder. Vão perder a guerra. Mesmo porque acabei de ter um relatório aqui a respeito da desmotivação do jovem homem estadunidense. Enquanto o jovem na China está focado em trabalho, em construção, em oportunidade, em fugir da miséria, o jovem estadunidense está viciado, o homem está viciado em pornografia e videogame. É nesta população que vocês pretendem apostar no caso de uma guerra? Me digam. Totalmente viciada em drogas, pornografia e videogame. São esses os soldados que vocês pretendem colocar na linha de frente? Ah, mas nós temos os jatos, temos não sei o quê, temos isso, temos aquilo. Ah, sim. É o que eu falei ontem. Não adianta ter um cara que é lutador de MMA, campeão de MMA de um lado, o outro um faixa branca de judô, sendo que os dois têm uma pistola na mão. Se entrassem no ringue sem a pistola, os dois, aí o faixa branca ia tomar um pau. Rapidinho. Mas a questão é que os dois têm pistola na mão. E daí todo treinamento em artes marciais pode ir por água abaixo. E é o caso. Os dois lados têm armas nucleares. Não embarquem nessa de superioridade bélica, superioridade econômica. Não embarquem nessa. É fria. Consequências danosas. Não embarquem nessa. Pessoal, estamos chegando a quase 20 mil inscritos, então nós vamos fazer uma live aí com 20 mil. Se inscreva, torne-se membro, comente, compartilhe, mande um ok, mande um comentário, peça novos vídeos, sugira assuntos novos, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.